Olha quem já chegou até, inclusive, seja muito bem-vindo. Estava entrando sorrateiramente, né? Um pouco amedrontado aqui. Por causa do debate? Porque não fica falando muito não, que a gente coloca mais uma cadeira para você sentar também. Hoje vai precisar, porque eu trouxe gasolina para lenha. Pois é, tem um, inclusive, que está ansioso para falar sobre inflação na Argentina, vai ser um dos destaques aqui. Esse é o assunto. Ele só veio para isso, ele veio presencial para isso, acabou a energia dele, isso aí foi mentira, ele veio para falar da inflação na Argentina. Enfim, pessoal, o primeiro assunto de hoje é que a gente vai falar como já se tornou tradição aqui no 3 em 1. A gente vai abrindo esse noticiário internacional para trazer um pouco do que está acontecendo lá fora e colocar no debate aqui com os nossos comentaristas, criando então essas manchetes. Ô Favalli, o presidente Joe Biden, ele precisou só de uma canetada para dificultar as vendas de armas aos civis nos Estados Unidos. E o que essa canetada colocou como regra para que uma pessoa, para que um americano possa então ter acesso a uma arma? Bom, de novo, boa tarde, Cine, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Foi uma ordem executiva, porque o presidente Joe Biden, dentro de alguns temas, ele pode tomar uma atitude e ele não precisa do Congresso. E claro que a gente está falando de controle de venda de armas, é uma queda de braço entre republicanos e democratas. Como os senadores são de maioria democrata, haveria um certo conforto para caso isso fosse passado pelo Congresso americano. Mas o que nós chamamos aqui de deputados federais, o House of Representatives nos Estados Unidos, passou para a mão dos republicanos. Então ficaria mais difícil. Joe Biden resolveu ali sentado na cadeira da Casa Branca. Agora eu vou responder a tua pergunta, Cine, é o seguinte... o que propõe o presidente Joe Biden, na verdade, ele já transformou isso como uma ordem executiva, então a partir dessa quarta-feira já está valendo nos Estados Unidos. O americano que quiser comprar uma arma, principalmente de grosso calibre, o que eles chamam de rifle de assalto, precisa passar ali por uma apresentação de antecedentes, ou criminais, ou melhor dizendo, antecedentes de equilíbrio psiquiátrico, para ver se alguém tem algum distúrbio psicológico e não poderia, principalmente, portar uma arma de grosso calibre. Deixo muito claro que a segunda emenda constitucional dos Estados Unidos é mantida, que dá o direito ao americano a portar uma arma para autodefesa ou irem contra um suposto governo tirano. Isso tem a ver também, provavelmente, com a quantidade de ataques que acompanhamos em vários locais americanos, escolas e outros locais. É por conta disso que há essa avaliação de como a pessoa, de como vai a saúde mental da pessoa que está querendo adquirir uma arma? Sem a menor sombra de dúvida. Inclusive, o Joe Biden tomou o cuidado de assinar essa ordem executiva, claro, na Casa Branca, mas a cerimônia foi na Califórnia, justamente onde houve o último grande disparo deliberado de uma pessoa que entrou armada. Isso foi durante o Ano Novo Chinês, aconteceu na virada do ano, em janeiro, quando uma pessoa entrou ali numa comunidade de imigrantes orientais, matou 22 pessoas. Então, o Joe Biden foi a este local, estava na costa oeste dos Estados Unidos, justamente para apresentar essa ordem executiva. Isso aconteceu no final da noite de ontem, mas ela entrou em vigor nessa quarta-feira. Favalli, quero falar também de economia, porque isso impacta todo mundo, inclusive o Brasil, né? As ações do importante banco europeu, Credit Suisse, despencaram nesta quarta-feira. E o que isso tem a ver com a falência também de bancos americanos. A gente vem numa onda de empresas decretando falência, de empresas abrindo ali a sua situação financeira e trazendo pessimismo para esses clientes. E agora tem também o Credit Suisse, e de que forma que isso influencia e se amarra com tudo que a gente está acompanhando, Favalli? Sim, tem tudo a ver com o que aconteceu no final de semana, no começo dessa semana, com a falência de 2 bancos americanos. Porque é o seguinte, você pode ser um correntista pequeno, o dono do banco, um investidor grande, um acionista, todo mundo tem um elo comum chamado medo. E os bancos, o mercado financeiro, eles vivem de credibilidade. Por mais que o próprio presidente Joe Biden tenha vindo a público na segunda-feira dizer, olha, está tudo tranquilo, não comparem a situação agora pontual com o que aconteceu em 2008, essa história pelo menos ainda não colou. Foi o segundo dia consecutivo de quedas expressivas nas bolsas do oeste europeu. E aí eu falo do índice FTSE, que é da Bolsa de Londres, do índice DAX, que é da Bolsa de Frankfurt, a maior economia da zona do euro, o índice CAC, que é da Bolsa Francesa. Só esses 3 fecharam em quedas perto dos 4 pontos percentuais. Isso é muito grande, isso é muita coisa. E o Credit Suisse
perdeu 24% do seu valor de mercado, porque os acionistas foram lá e retiraram as suas ações. Correntistas foram lá e fizeram saques volumosos de dinheiro, temendo que o Credit Suisse quebre. Mas o que o Credit Suisse tem a ver com os bancos americanos? É que é o seguinte, um grande investidor do Credit Suisse, que fica na Suíça, é um banco saudita, que falou: estou olhando temerosamente para essa situação e estou suspendendo investimentos que eu venha a fazer em parte da Europa, principalmente no Credit Suisse. Aí é a chamada situação bola de neve, igual o desenho animado. Conforme ela anda, maior ela vai ficando. E foi uma reação em cadeia. O Credit Suisse tomou esse susto. O Banco Central da Suíça acabou de dar um chamado fato relevante, que é o seguinte: ele veio a público dizer: acalmem-se, porque se acontecer alguma coisa com o Credit Suisse, eu, Banco Central Suíço, vou intervir, se for necessário, ajuda na administração, coloco o dinheiro, que é para manter a calma no mercado. Volto ao parágrafo anterior para segurar o medo. Bom, falando em economia, falando em bola de neve, só uma observação antes da gente seguir para falar um pouquinho da bola de neve que se tornou a inflação da Argentina. Eu acho que o objetivo de cada um é falar Credit Suisse, igual acabou de mencionar aqui. Estou impressionado, estou impressionado. Tava todo mundo com os olhos arregalados aqui. Se tivesse tela tá bom. Tava todo mundo assim, se tivesse tela dividida, vocês iam perceber que bola de neve é essa em que chegou a Argentina. É uma bola gigantesca e ela tá lá no meinho. Para conseguir sair vai ser muito difícil. Já Segre vai comentar um pouquinho disso pra gente. Venham comigo, vamos olhar vamos aqui ver. um Vamos painel em números. que eu fiz. Os números, eles são impressionantes, mas eles não são surpreendentes, tá, Evandro? Chegamos a incríveis 102,5% de inflação num período de um ano, de 12 meses. Agora, isso, de novo, é uma bola de neve. Veja que o gráfico ele é crescente e começa desde 1991. Agora, para entender a Argentina, você tem que olhar muitas e muitas páginas da história. Eu vou fazer um resumo aqui para também não deixar isso aqui numa chata aula de história econômica. Em 1991 chegou esse pico, 115%. Aí apareceu um camarada chamado Domingo Cavallo. E aí ele achou uma lâmpada mágica, ele esfregou, saiu um gênio, ele fez um passe de mágica e colocou na Constituição americana, claro, com a anuência do então presidente Carlos Menem. Na Constituição Argentina. Na Constituição Argentina. Estava falando dos Estados Unidos, Constituição Americana. Constituição Argentina, Domingo Cavallo, mandou escrever na Constituição: a partir desta data, em 1991, início da década de 90, um peso argentino vale $1. Ou seja, você cria uma situação fantasiosa, né? É um passe de mágica. Deu certo. Chegamos até um ponto em que houve uma deflação na Argentina. Só que, de repente, esse a realidade... vermelho aqui. Exatamente. E aí é um razoável período de tempo, tá? Então, o plano Cavallo, ele dura de 91 a 2001. Só que a realidade começa a ser um pouco maior que a fantasia, ela não cabe mais. E a situação inflacionária da Argentina volta a crescer. E aqui, nesses intervalos, tem um monte de planos econômicos que nós, brasileiros, conhecemos muito bem. Começa a juntar zeros na moeda, corta os zeros, mas nunca houve um plano econômico de peso, a exemplo do que aconteceu no Brasil, no Plano Real, como aconteceu em países da Europa Ocidental no pós-guerra, como aconteceu em Israel, que é uma reformulação do sistema econômico. Tem o Plano Cavallo, mas olha, eu queria chamar outra atenção. Lá no rodapé tem as taxas de juros. Aqui, impressionantes, 250 lá em 1990. Só que aqui, ó, a gente reclama da nossa taxa de juros. Na Argentina, 75%. É a maior taxa de juros do mundo, porque aqui também eu estou excluindo a Síria, que está em guerra civil, países que têm uma economia destroçada, tipo o Afeganistão e o Haiti. Sim. Mas, numa economia relevante, dentro do G20, 75% de taxa de juros. E todo mundo conhece a realidade, né? Existe uma diferença enorme entre a realidade e a prática. Isso é a taxa de juros nominal. Quando você vai pedir dinheiro num banco, financiar um carro, tentar abrir um negócio... É isso aqui. É muito maior do que isso, né? A gente tem a taxa de juros... Só que você entrar num banco aqui no Brasil, pedir um empréstimo, Exatamente. Não é a taxa Selic que você vai pagar. Muito mais acima. É isso aí. E aí, para nós encerrarmos essa explicação aqui, outra quimera da economia argentina. Desde novembro de 2022, há um congelamento de preços de pelo menos 1.500 produtos básicos, entre alimentos, produtos de limpeza pessoal, limpeza de casa, que foi um acordo entre o governo, comércio e indústria. Agora, congelamento de preço dá um alívio momentâneo para o consumidor. Depois que ele é encerrado, esses preços que ficaram congelados, eles pulam e encontram com a inflação que está decolante.
a Argentina está a poucos passos aí de chegar na hiperinflação. Agora, como é que vai resolver? O problema é de vocês, você que explica. O problema é do Segre. Né? Vou mandar essa pergunta para o nosso portenho acá. Segre, na verdade eu quero entender de você, porque até ontem você estava em Buenos Aires. Sim. Eu queria entender de você tanto os dados, mas também de que forma que isso reflete no dia a dia, no comportamento das pessoas, porque a gente tende muito a fazer comparações por sermos países vizinhos. Quando você, e se pudermos deixar o quadro, vamos colocar aqui, pessoal, de complementar uma questão. Primeiro, o que faz o argentino? Recebe o dinheiro, gasta automaticamente, porque ele sabe que se fica com o dinheiro, amanhã vale menos. Então, essa situação gera um giro da moeda que ninguém acredita, todo mundo tira o dinheiro que tem no bolso, e isso considerando os preços congelados. Imagina se não tivesse preços congelados. Mas aonde que estava o problema aí quando mencionou? Esse plano Cavalo se chamava plano de conversibilidade, em que tomaram a quantidade do dinheiro circulante e dividiram pela quantidade de reservas internacionais que tinha o Banco Central. Uhum. E essa foi a conversibilidade que tomou a ideia do plano real depois. Sim. Só que na Argentina congelou, colocou R$1, $1. Quando apareceu o plano real em 1994, era R$1, $1 e $1. Era todo mundo igual. Sim. Mas na Argentina, nesse ponto, sabe qual foi o problema que gerou a crise de 2001? Gasto público. Por isso eu insisto tanto no controle do gasto público. Porque quando você tem um déficit fiscal, todas as contas ficam mal amarradas. E aí gerou um problema em que, para dar exemplos, em 2001, quando gera esse problema, uma crise absurda, o governo entendeu, tinha 50% de pobres na Argentina. Então o que fez? Bolsa Família, se chamava de outra forma. 2 milhões de pessoas receberam Bolsa Família. Tinha 2,5 milhões de pessoas que trabalhavam no Estado e 5,8 milhões de pessoas CLT. Passaram 20 anos. Hoje tem 4,5 milhões de trabalhadores no Estado, duplicou, ou seja, cabide eleitoral. 22 milhões de Bolsa Família, quase a metade da população. E quantas pessoas bancam isso? 5,8 milhões de pessoas, igual que 20 anos atrás. Qual é o problema? Gasto público. Quando você não controla o gasto público, precisa emitir moeda, que gera inflação, aumentar títulos da dívida, que gera uma dependência na relação dívida-PBI, ou aumentar a carga tributária. A Argentina consumiu as três. Só restaria baixar o gasto público, o que não fez e não fará. Agora, Segre, toda vez que a gente vê esse número lá nos nossos irmãos, né, se cria também uma discussão, um debate aqui no país por conta do gasto público e do temor também que uma inflação, claro, não sei se as pessoas temem de chegar a esse volume ou de passar aqui, né, nesse caso de 102,5, que não indica, claro, a economia brasileira. Quais são os cuidados que é preciso haver nessa comparação? O que tirar de aprendizado e o que excluir como uma possibilidade para o nosso país quando a gente vê a Argentina assim, nesse caso? Observa o crescimento da curva. Quando você, em 2012, era o governo peronista também. Aqui. Aí. Mas o governo começa a se intrometer nas questões do livre mercado. Estabelece um dólar fictício que você não consegue comprar. Começa a se enfiar nas questões do Banco Central. O problema aí em 2019... foi quando o chefe da Casa Civil do governo Macri, antes, determina que a taxa de juros estava alta. O Poder Executivo se involucra na taxa de juros do Banco Central. Qualquer relação com o Brasil é perigosa, mas é verdade. E aí começou a debacle. Aí você vê que começa a curva para trás. E qual é o problema? Não cuidaram o gasto público. Era gasta, gasta. Precisamos dar dinheiro para que as pessoas não parem nas ruas reclamando do dinheiro. Junto com o corte de energia, problema também do Estado, que subsidia taxas, então não compensa as empresas investirem, tinha uma CAMPE, um piquete. Piquete é intervenção de organismos sociais que cortam uma rua, cortam a Paulista, por exemplo, pedindo o quê? Salário mínimo maior. Mas espera aí, trabalham? Não. É que o plano está vinculado à ajuda social com o salário mínimo. E de onde que sai o dinheiro? Aumenta a carga tributária. Por isso despesa deve ser controlada, porque senão você perde o rumo e depois não tem volta atrás. Para a gente amarrar, eu vi que você reagiu bastante. Quer falar algo, Poit? Porque, gente, as semelhanças com o que está acontecendo no Brasil são diretas. Gasto público.
PT só fala em gasto público maior, o governo só fala em gasto público maior. É o que todo mundo está esperando desse arcabouço fiscal. Preocupação com a inflação. Não, isso aí não é tão preocupante e tal. É igual a inflação autoconstruída. Cenário de hiperinflação, Evandro, a gente já viveu no Brasil. Cenários medonhos. Meu avô já falecido tinha uma pequena venda, ficava tabelando e batendo aquela máquina de etiqueta todo dia, às vezes 2 vezes por dia, que mudava o preço das coisas. Intervenção no Banco Central e falando da taxa de juros, tudo que o governo quer intervir no Banco Central. E aí, para mim, uma das piores é a intervenção na economia. Querer botar a passagem a R$200 para funcionário público, aposentado, estudante. Querer tabelar preço em mercado, igual já foi lá no Sarney. É a fórmula do fracasso.